Fala traders, beleza? O vídeo de hoje tá muito da hora, tá? Vou explicar direitinho como é que ocorre alguns métodos de manipulação profissional dentro do mercado financeiro. E antes de começar o vídeo, tá, pessoal? Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito, deixe um like no vídeo que isso ajuda a fortalecer demais o crescimento do canal. Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplo de uma pirâmide de liquidez, uma pirâmide financeira que mostra os participantes da Bolsa de Valores, do mercado financeiro nacional e também quanto de dinheiro é que essas pessoas, esses investidores possuem. Eu vou começar aí da base da primeira pirâmide, que já mostra o maior percentual, de investidores dentro do mercado financeiro, que são as pessoas físicas, que somos nós, detentores de CPF, que somos chamados, de varejo. Então, a maior parte do mercado financeiro é feito por investidores, pessoas físicas, sou eu, que é você, que é diferente de um CNPJ ou de um gestor de fundo. Então nós somos a maior parte do mercado financeiro, tá? E nós temos a menor parte do dinheiro, do capital envolvido aí dentro da Bolsa de Valores. Então nós somos a maior parte, em questão de números, e movimentamos a menor parte de dinheiro. Então nós somos muito grande em volume, mas em volume financeiro nós somos bem pequenos. Então uma empresa, um banco ou um gestor de fundo, ele tem muito mais dinheiro, muito mais capital do que todas as pessoas físicas dentro do mercado financeiro nacional. Então aí no segundo exemplo, na segunda pirâmide, nós temos a pessoa física e na base ali da pirâmide, que é a menor porcentagem, nós estamos vendo só a moedinha que é aí representando o total de dinheiro, que as pessoas físicas ou varejo, que somos nós, movimentamos dentro do mercado. Agora no meio da pirâmide nós temos grandes empresas e bancos de investimentos, tá? E aí nós temos UBS, empresas, nós temos, sei lá, uma Vale da vida, ou alguma empresa que goste de fazer trade, de movimentar capital dentro do mercado financeiro. Algumas grandes empresas também operam dentro do mercado financeiro, tá? Muitas vezes empresas que detêm ações, que têm capital aberto dentro do mercado financeiro, elas também fazem trades dentro do mercado financeiro para alavancar os seus lucros, tá? Então nós temos grandes empresas e bancos que estão aí no meio, da pirâmide. Então eles já têm muito mais dinheiro que nós, pessoas físicas. Então a gente opera junto com esses caras e não dá para operar contra uma empresa grande ou um banco de investimentos, porque eles têm muito mais dinheiro que a gente. Então qualquer movimento que a gente faça, eles conseguem absorver e conseguem manipular o mercado para onde quer que eles queiram, que o mercado vá. E a gente não pode fazer nada em relação a isso, a não ser seguir o rastro desses caras, que é o que a gente faz aqui no canal. A gente opera seguindo o rastro desses caras e opera em harmonia com eles, seguindo o que eles estão fazendo. Por isso que a gente opera tão bem, porque se não dá para combater, esses caras, o melhor é se aliar, e como eles têm muito dinheiro, não tem como andar na contramão dessas pessoas, tá? E aí no topo, da primeira pirâmide nós temos os hedge funds, que são os fundos de investimento, que a gente vai falar um pouco mais sobre esses fundos aqui nesse vídeo, mas eles são os tops do mercado financeiro, são os caras que têm muito dinheiro, são os caras que a gente chama de player institucional ou grande player, que ele consegue varrer, consegue engolir todos os outros participantes do mercado, justamente porque eles movimentam por dia uma quantidade muito exorbitante de dinheiro. Então eles conseguem absorver empresas, bancos, varejo, tudo de uma vez só, porque o dinheiro que esses caras têm não é comparado a um banco, nem uma empresa, nem a um varejo. Eles têm muito mais dinheiro do que qualquer uma dessas instituições aí abaixo. Bom, pessoal, mas como que funcionam esses hedge funds? O que são esses hedge funds, no mundo de investimentos, das finanças, a gente tem vários termos em inglês. Mas se a gente for traduzir para o sentido literal aqui no português, tá? Hedge fund significa fundo de proteção. Mas aqui no Brasil, o termo mais apropriado, que a gente mais utiliza são fundos multimercados, que tem uma diferença, dos fundos de investimento convencionais. Mas como é que funciona, os fundos multimercados ou hedge funds?
Então, esses fundos multimercado, gente, eles funcionam como se fosse uma espécie de condomínio, né? As pessoas que vivem nesse condomínio, elas pagam uma espécie de taxa mensal, ou seja, pagam aí o aluguel, né, do condomínio para manter as coisas funcionando, né, as coisas limpas, e eles acabam se beneficiando, né, de várias coisas por pagar essa taxa mensal para o condomínio. E os fundos multimercados, eles são exatamente assim, né? Existe um administrador, um gestor, auditoria externa e os investidores, que somos nós, como se fossem aí as pessoas que moram dentro do condomínio. No caso do fundo multimercado, né, o gestor, né, ele faz de tudo para fazer o quê? Primeiramente, para proteger o capital da pessoa que investiu, né, do cotista, do investidor que aplicou seu dinheiro naquele fundo. Porque quando a pessoa vai para entrar no fundo multimercado, tá? Além do lucro, ela quer proteger o capital. Então, o gestor, o administrador do fundo, ele se preocupa muito mais em proteger o capital já investido para não ter perdas, né, para os cotistas, do que em lucrar em si. Obviamente, lucrar é muito bom, mas a primeira importância aí que tem que ter é de proteger o capital já investido. E aí, além de proteger o capital investido, né, nos fundos, eles trabalham para remunerar quem aplicou dinheiro nos fundos, né, dando rendimentos mensais aos cotistas. Diferente de outros fundos, tá? Fundos de investimento convencionais, os hedge funds, eles acabam se utilizando de todos, quando eu falo todos, é realmente todos os ativos disponíveis no mercado para conseguir alcançar os objetivos dele, que muitas vezes são objetivos financeiros, como no caso de fazer 3% ao mês ou 2% ao mês, tá? Estou chutando em um número aleatório, mas eles podem se beneficiar de todos os ativos, ou seja, podem fazer trade em ação, podem fazer day trade em mercado futuro, que é o dólar em índice cheio, ou mini dólar e o mini índice, podem fazer trade em opções, podem fazer trade em várias outras coisas, tá? Todos os ativos do mercado estão disponível para esses fundos operarem. Então, em grande parte, o objetivo de um fundo assim é bater o rendimento médio do mercado e, além de tudo, oferecer a proteção aos cotistas que acabaram, né, confiando e aplicando seu dinheiro nesses fundos. Então, para que serve, né, esse fundo multimercado, né? Então, serve para quê? Ao invés de eu ou você ficar estudando aí vários ativos, né, para aplicar seu dinheiro, ficar procurando os melhores investimentos, você pode investir no fundo multimercado e assim você acaba terceirizando essa tarefa que você iria fazer para profissionais que são muito, mas muito capacitados mesmo do mercado, porque esses caras têm fundos, cara, que tem bilhões de reais, então tem fundos que são realmente muito dinheiro envolvido. Então, para um gestor acabar gerindo, né, esse fundo multimercado, o cara tem que ter uma capacidade muito boa, o cara tem que ser muito inteligente e fazer muito bem o que ele está fazendo. Mas como é que esses fundos, né, multimercados, eles manipulam o mercado, né? Por que que eles fazem essa manipulação profissional do mercado? A gente tem o que a gente chama de gestor de fundo, que é um cara super capacitado, um cara muito inteligente, que ele está gerindo todo o capital do fundo. Então, ele é responsável pela gerência, né, do dinheiro dos cotistas que aplicam nesse fundo. Então, vamos, por exemplo, que esse cara tem um objetivo mensal de fazer 3% por mês. Mas chegou quase no finalzinho do mês, esse cara está com 1,5%, então muito abaixo do que o esperado, e ele tem que entregar 3% para os cotistas continuarem no fundo, né? Se ele deu como objetivo 3%, então ele tem que colocar 3% aí de rendimento no fundo. E o que é que muitos desses caras fazem, tá? Se eles veem que não está conseguindo alavancar o capital para bater esses 3% em ações ou em qualquer outro tipo de investimento, que são investimentos que, em teoria, têm um lucro menor do que a renda variável do mercado futuro. Quando eu falo mercado futuro, eu estou falando especificamente de mini índice e mini dólar, ou índice e dólar cheio, tá? Então, o que esses caras fazem? Eles, beleza, compraram lá as ações dele, as ações não valorizaram tanto e acabou que não conseguiu bater os 3% de renda com os outros investimentos. E aí o que ele tem que fazer para suprir a necessidade de dinheiro para bater esses 3%? Eles vão aonde é mais alavancado, aonde que se consegue fazer mais dinheiro, né? Porque se você pegar uma pessoa que faz swing trade em ações e uma pessoa que faz day trade no mercado futuro,
A pessoa que faz day trade no mercado futuro, ela ganha uma porcentagem bem maior do que a pessoa que faz swing trade em ações. Isso aí não tem como comparar o lucro das duas coisas, tá? Então esse cara vai para o mercado futuro, ele vai para o dólar, para o índice, justamente para alavancar o capital dele para bater 3%. Estão entendendo? Então é por isso que esses caras manipulam muito o mercado, tá? E eles têm formas específicas de manipular o mercado. Esses caras, eles têm um treinamento e têm ferramentas que operam de forma similar, quase idênticas. Então eles têm um modelo operacional quase idêntico aos outros modelos operacionais de outros gestores de fundo, de bancos de investimento, de empresas de grande porte. Então eles sempre têm um modelo padrão, né? Então tem quem ensine, tá, esse modelo de operação, né, essa leitura para eles, né, que é semelhante à leitura que a gente aprende aqui no canal, que é o método Wyckoff, né, que a gente consegue rastrear e a gente sabe direitinho como é que esses caras operam. E eu vou trazer no próximo vídeo, tá, como é no gráfico que eles fazem essa manipulação profissional. Aqui a gente só vai entender quem são esses caras e como é que eles atuam, né, as ferramentas que eles utilizam para operar dentro do mercado financeiro. Então, com a quantidade de dinheiro que esse cara tem, ele consegue manipular o mercado, jogar o mercado para onde quer. Então, muitas vezes ele utiliza de notícias, né? Por exemplo, quem nunca viu uma notícia muito ruim que saiu no mercado e o mercado fingiu que ia cair, esse cara, vamos supor, esse gestor de fundo, acabou absorvendo toda a venda e o mercado que todo mundo esperava que iria cair porque saiu a notícia muito ruim, acabou que subiu 2, 3% no dia e ninguém não entendeu coisa nenhuma. Justamente por conta desse cara que tem muito dinheiro, que se o mercado subisse, ele teria que, sei lá, comprar para bater alguma meta dele, ou ele achou necessário fazer o mercado subir e foi lá e subiu, porque esse cara tem muita grana e ele manipula o mercado para onde ele quiser. Bom, agora vamos entender um pouco mais sobre o que são as ordens icebergs, né? As ordens iceberg, tá, gente? Elas também são chamadas de lote escondido ou quantidade aparente, tá? Ela é uma ordem que é encaminhada para determinado ativo. Aqui vamos pegar como exemplo o ativo do mini índice, tá? Que essa ordem, ela aparenta aos players, né, ser menor do que a quantidade real de contratos que foi enviada. E o mais interessante de tudo isso é que a B3 ela permite, né, a B3 é a responsável pela Bolsa de Valores, ela permite o envio de ordens iceberg normalmente e legalmente, tá? Então, usando essa modalidade, um investidor, né, um participante do mercado, ele pode enviar uma ordem de 50 mil contratos de índice futuro, tá? Mas no livro de ofertas vai estar visível apenas 50 contratos naquele mesmo nível de preço. Então, qual é, né, o objetivo de quem envia uma ordem dessa, de quem envia uma ordem iceberg? O real objetivo é realmente esconder a intenção de compra ou venda daquele ativo. Então, porque vamos por exemplo, né? Se eu entrar lá no mini índice, abro o book de ofertas e vejo lá na pontuação de 120 mil, uma ordem de compra de 60 mil contratos. É óbvio que qualquer pessoa que visse 60 mil contratos em uma região ali do preço, entraria comprado junto com a pessoa que está comprando 60 mil contratos. Então, a intenção do cara é justamente esconder, né, essa intenção dele de comprar ou venda. Porque geralmente quem utiliza essas ordens iceberg são quem? São pessoas que fazem, né, operações que colocam ordens com bastante contratos. Então, é para camuflar um pouco desses contratos para não chacoalhar tanto assim o mercado. E aqui, tá, a gente pode ver como é que funciona o ordem iceberg, né? Então a gente tem aqui a quantidade, né, o ativo e a quantidade de contratos, né, que a pessoa quer colocar. E aqui, né, nas ordens iceberg ou ordem aparente, ela coloca a quantidade que tem que ser, né, visível, que ela quer que fique visível para as pessoas olharem no book. Então, o resto da posição toda ele acaba escondendo. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o pouco conhecido, né, HFT. Né? O que é HFT? É uma sigla que significa High Frequency Trading, né? Que traduzido para o português se chama negociação de alta frequência, tá? Então, ela se trata de uma forma de negociar os ativos, tá? Automática, que tem um tempo de investimento muito curto, né? A gente está falando de operações que chegam a ter milissegundos de duração, né? Então é menos de um segundo, é você clicar e vender em milissegundos. Então é uma coisa
muito curta, tá? E esses caras que fazem esse tipo de negociação têm lucros a partir dessa pequena, né, desse pequeno spread, dessa pequena diferença de preços, né? Mas você deve estar pensando, cara, se eles fazem operações que duram menos de um segundo, então eles devem pegar, sei lá, no mínimo uns 2 pontos assim no índice, ou uns 3 pontos, né? Em algum ativo, que é uma coisa muito pouca, né? Muito pouco ponto. Mas, gente, quem opera, né, nessa negociação de alta frequência, tá? Não é o varejo, são players institucionais, tá? Então, para operar nesses HFTs, tem que ter algumas características essenciais. A primeira dela, tá? Primeira característica é que esses caras operam numa quantidade gigantesca de contratos. Então, numa quantidade que vai muito além de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil contratos. É uma operação muito grande que 5 pontos acaba movimentando um capital muito grande. 5 pontos com 40 mil contratos, gente, é muita coisa, tá? É muito dinheiro envolvido atrás desses HFTs. A outra característica é que em alta velocidade, então não é um ser humano que faz isso, né? O cara não dá para comprar e vender em menos de um segundo, é impossível, né, para um ser humano fazer isso. Então, a outra característica é que é um robô e uma plataforma, né, especializada, podemos dizer assim, própria para fazer essa negociação de alta frequência, tá? E a terceira característica é o curto período de tempo, né? Menos de um segundo ali, são milissegundos para ele realizar a compra e a venda de um ativo. E como é que surgiu, né, os HFTs, né? Ele surgiu com a modernização dos sistemas parte da bolsa de valores, né? A tecnologia está tão moderna que ela reduziu muito o tempo necessário para enviar informações, né, para enviar ordens de compra e venda. Então, como já está muito avançada essa tecnologia, já se pode ter operações que conseguem fazer compra e venda em menos de um segundo. Então, assim foi criado um novo tipo de investidor, né? O investidor de alta frequência, o famoso HFT. E ele conta com estratégias, né, que respondem a essas movimentações no mercado em questões de milissegundos. E essas estratégias, caras, né, que operam desse tipo, estão ganhando cada vez mais participações no mundo inteiro, tá? Mas por ainda ser um mercado muito pequeno no Brasil, né, principalmente, ainda não é muito comum a gente ver aqui no Brasil. Mas lá fora, né, em mercados mais consolidados, como nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, é bem comum ter o HFT. Então, como é que funciona esse HFT, tá? O HFT, cara, ele é um tipo de negociação que é operada por meio de robô. Como eu falei, é impossível um ser humano comprar e vender em questões de milissegundos. Não dá para fazer. Esses caras têm robôs, tá? Então, os robôs desses caras são robôs de computadores muito, mas muito avançados. O algoritmo, né, que é o que faz o robô funcionar, é muito complexo, tá? Por quê? Porque o que eles fazem? Eles fazem uma quantidade muito grande de pedido, então vamos supor 60 mil contratos no índice e uma velocidade muito alta. Então, em 0,2 segundos, esses caras fazem a compra e a venda de 60 mil contratos. Então, cara, tem que ter muita, mas muita velocidade, tem que ser uma plataforma muito boa, porque se você for fazer isso numa Neológica da vida, num ProTrader da vida, cara, tu vai clicar lá para executar esses 60 mil contratos e depois para você vender de novo 60 mil contratos, vai demorar no mínimo 30 segundos para você fazer isso, tá? Já nessas plataformas que são especializadas em HFT, com esses robôs, eles conseguem fazer essas operações em curtíssimos intervalos de tempo. E os retornos dessas operações normalmente são baixíssimos por questões de pontos, né? Se fossem ações, a gente poderia colocar aí na casa dos centavos. Porém, como eles entram muito alavancado com muitos contratos, o financeiro que dá nisso é muito grande. Então, essa negociação se dá como uma plataforma automatizada, que geralmente quem é que usa essas plataformas? Como eu falei, o varejo não tem acesso a esse tipo de material, de conteúdo, podemos dizer assim. Então elas são utilizadas por quê? Por bancos de investimento e os investidores institucionais, né? A galera que detém a maior parte de dinheiro que movimenta o mercado financeiro. Então esses robôs, gente, e essas plataformas, principalmente o algoritmo do robô, são coisas caríssimas. A gente está falando aí de robôs automatizados nas casas dos milhões de reais. Então, para você produzir um robô desse, tem que colocar muito dinheiro, tem que investir muito dinheiro, porque o retorno, obviamente, vai ser muito grande também. Então, para eles produzirem esses robôs, né, para
operar nessa plataforma automatizada, tem que investir muito dinheiro. Então, o varejo ele não tem, né, a capacidade de de investir num robô de milhões de dólares, né? No máximo ali ele utiliza um robozinho de 2, 3 mil reais. Então, ao utilizar o robô de investimento, né, permite os investidores executarem milhões de pedidos em diversos mercados em um espaço de tempo de milissegundos. Então, dentro do day trade, tá, esses HFTs são mais utilizados. Então, dentro da modalidade day trade, principalmente o mercado futuro, esses robôs estão lá. Então, além de operar com pessoas que manipulam o mercado, além de operar com bancos, além de operar com tudo isso, a gente opera também contra robôs, né? Então, por isso que eu sempre falo, aqui no canal, o intuito do conteúdo é sempre operar a favor, né, em harmonia com esse tipo de player, porque, cara, é impossível ganhar dinheiro operando contra esse tipo de player, tá? Não tem como. Bom, gente, agora vamos para a parte, né, que nos interessa, que é o poder do volume, tá? Então, por que o volume ele é tão importante, né? Aí na própria imagem a gente já tá vendo que tem uma baleia, né, simbolizando o grande player, aquele cara que é o gigante do mercado, tá? E a gente viu aqui algumas ferramentas que eles utilizam, né? Que no caso, o primeiro exemplo que a gente mostrou foram as ordens icebergs, que eles conseguem, né, esconder um lote, porém eles conseguem esconder esse lote do book de ofertas. Se eles colocarem 50 mil contratos e colocarem apenas 50 para ficar visível, não importa. No volume, todos os 50 mil contratos vão aparecer executados, tá? A mesma coisa dos HFTs, eles fazem operações em questões de milissegundos, porém vai deixar rastro no volume. O volume vai acusar que entrou bastante contrato, entrou bastante volume ali naquele curto espaço de tempo, e aí a gente consegue, né, através do volume, rastrear, né, esse grande player, esse cara que está fazendo um grande movimento. Por isso que eu sempre falo, tá? Quem opera sem volume, infelizmente está operando cego, né? Está operando apenas no preço, né? Vê lá o preço se deslocando, porém não vê realmente o que está acontecendo por trás daquele preço, né? O que é que está fazendo aquele preço se movimentar. Já quem opera com volume está operando de olho aberto, né? Tá vendo toda a manipulação profissional por trás do preço, né? Por trás das velas. Então o volume ele é crucial e é exatamente o que a gente aprende aqui no canal, tá? E também o que a gente aprende aqui no curso que eu dou, tá? Lembrando que é um curso mais um ano de mentoria, apenas R$ 400, então é um curso bem barato, tá aqui na descrição do vídeo, tá? E também lembrando que eu faço lives de segunda a sexta-feira, das 9 até as 11 da manhã, mostrando, né, que realmente o método do Wyckoff, né, o método de análise de volume junto com preço, funciona e funciona muito bem. Então, gente, muito obrigado, tá? Para quem assistiu o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Deixa um like que fortalece muito aqui na divulgação do canal. E fiquem todos com Deus. Tamo junto.